Olá pessoal, bem-vindos ao terceiro episódio do Força e Honra Podcast. Se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho para receber um vídeo sempre que a gente postar. Se inscrevam, nos sigam no Instagram também, Força e Honra Podcast, onde todas as manhãs eu lanço 3 em 1, que são mensagens, para que a gente comece o nosso dia de uma forma melhor. Peço que compartilhem, curtam o nosso conteúdo para que a mensagem chegue ao maior número de pessoas possíveis. Se cadastrem também no Apoia-se, que é um projeto que a gente pode estar arrecadando valores para ajudar instituições indicadas pelos próprios colaboradores. E esse mês a gente já vai iniciar com ajuda a uma instituição. Depois eu vou postar um vídeo explicando melhor. Tudo bem? Bom, hoje nós falaremos aqui sobre um tema muito importante, que está relacionado a todos os fatores da nossa vida, que é a parte financeira. Vamos falar sobre a educação financeira em si, sobre o que é bolsa de valores, ações, day trade, dólar, opções e outros assuntos voltados para esse tema. E ninguém melhor para estar falando sobre isso do que o meu amigo João Diniz, trader profissional. Meu irmão, obrigado, satisfação imensa. Eu que agradeço. Tem caras melhores, viu? Tem nada, para. Ninguém melhor é muita gente. É uma honra, tá? Ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite. Sei que você podia estar operando lá, pegando uns 30, 40 pontos no dólar. Quando você chega no ponto que você fala assim, tô relax agora. Não precisa, Vamos na manha e de boa. Mas, senhores, assista até o final. É um conteúdo muito interessante e eu fico impressionado, como que o cara pega tantos pontos durante o episódio, vocês vão entender um pouco mais, tá? Senhores, pessoal, dar uma lida aqui no currículo do Diniz, cara. Esses currículos aqui é o peso de trazer só cara bom, Entrou na PM como soldado em 2010, sargento desde 2016, já trabalhou em diversas áreas aí, nas unidades no estado de São Paulo, Força Tática, BAEP, policiamento da área, diária, e o seu currículo aí no mercado financeiro. Teve seu primeiro contato em 2017 com as opções, início de day trade em 2018, em 2019 teve o primeiro projeto de sala ao vivo, em 2021 foi convidado a fazer parte do grupo EWZ Capital, com um projeto voltado para cursos e a sala ao vivo de day trade. E hoje ele é responsável por estratégias de long e short, opções de tela, operações de risco, lá na mesa variável da EWZ Capital. Vai falar um pouquinho mais sobre isso. Alguns cursos no mercado financeiro, análise gráfica, análise de fluxo, psicologia financeira, que é muito importante essa parte, gerenciamento de risco, macroeconomia, geopolítica, contextos de mercado exterior, estratégias de opções, correlações de mercado, estratégia e análise fundamentalista de ações de mercado aberto, commodities, cansei aqui. Bom, deixar aqui a palavra com o Diniz. Diniz, se apresenta aí, conta um pouquinho da sua história. Antes de mais nada, pessoal. Obrigado, meu irmão, pelo convite, cara. Satisfação muito grande. Já tive a honra de vê-lo lá no escritório, cara? Sim. Todo concentrado como lá, aluno, cara? Caxias, assistindo a aula lá. Tentando prestar atenção. E, cara, tá aqui hoje, antes de mais nada, parabéns. Obrigado. Pela coragem, antes de mais nada. A gente sabe que pode parecer que não, mas, cara, exige muita coragem. Você vir aqui fazer algo, pensar fora da caixa, é algo que exige muita coragem. Fazer algo que muitas pessoas querem fazer, muitas criticam, mas não tem coragem. Você vai ouvir muita crítica, você vai ouvir muito hater, você vai ver muito cara criticando, falando mal, fazendo piada, meme, enfim. Mas é um ato de coragem você pensar fora da caixa, você falar, cara, vou pôr minha cara ali, vou dar a cara para bater, vou fazer a coisa acontecer, e isso é muito legal. Então fica os meus parabéns aqui. Obrigado. Antes de mais nada, mandar um abraço aí pra galera da EWZ, meus sócios do escritório, ao meu amigo, produtor, diretor, sócio que tá aqui também, veio passar aqui essa manhã com a gente aí. E pra Luísa, não posso esquecer, senão depois ela fica brava comigo. A Luísa que cuida do meu marketing, cuida da minha imagem também, cuida das minhas redes sociais. Então fica o meu abração pra Luísa, todo mundo que vai assistir esse programa, cara. Espero que eu consiga trazer algo engrandecedor pra vida das pessoas, como você faz todo dia, Sim. Todo dia tá lá, o 3 em 1, tal, acho sensacional. Muitas vezes uma palavra que a pessoa tá precisando naquele momento, Sim. Você vai lá, olha e fala, pô, já mudou meu dia, Verdade. Então, cara, eu gosto de dizer que eu sou um pouco do improvável,
Eu venho de uma cidade do interior, uma cidade muito pequena, nasci numa cidade chamada Tremembé. E, cara, da minha família, sempre foi uma família humilde, né? Posso dizer assim. Nunca passamos fome, passamos necessidade, mas não passamos fome, né? Então, o mercado financeiro sempre foi algo muito distante, né? Nunca foi algo que eu cresci na escola, falei, vou fazer faculdade de economia, vou trabalhar com o mercado, enfim. Tudo foi acontecendo de maneira muito improvável, né? Então, não era algo que estava dentro da minha realidade, não é algo que vem de berço ou algo passado de geração, filho, né? Então, eu acho que um pouco das necessidades, né? Eu acabei indo morar sozinho muito cedo, as coisas começaram a acontecer, separação dos meus pais, enfim. Então, as coisas foram tomando um caminho que tinham que acontecer. Sim. Então, as coisas elas são como tem que ser de Sim. fato, né? Você pode tentar fugir, né? Eu sei um cara que sempre fala de questões bíblicas, Sim. espirituais, enfim, né? E a gente sabe que quando a gente tenta fugir de um propósito, né, não adianta. Não adianta. Né? Você vai, nem que um peixe tenha que te engolir e te levar para onde você tem que estar. Verdade. Né? Então, vai acontecer. Então, acho que as coisas foram acontecendo, mesmo que não fossem propósitos meus naquele momento. Mas foram acontecendo e me trouxeram até aqui, me levaram até dentro de um escritório hoje que tem mais de 1 bilhão, né, em capital, onde a gente cuida do capital dessa galera. Então, tudo foi acontecendo de modo que, cara, você tem que chegar àquele ponto, você vai chegar. Né? É óbvio que ao longo do caminho a gente faz muita besteira, erra, tropeça, cai, enfim. E enfim, as coisas foram acontecendo, mesmo que, cara, eu não tendo capacidade, eu não tendo, cara... Sou o cara que tem mais dificuldade no mundo, sou eu. Né? Mas Deus foi me abençoando muito, né? Foi me mostrando os caminhos, colocando pessoas no meu caminho, né? E é muito legal a gente falar sobre isso, porque muita gente fala assim, não, mas como chegar, como fazer? Cara, eu tava pensando até outro dia, né, cara, lendo algumas coisas, estudando e tal, sobre acessos, né? Esse podcast só está acontecendo porque você teve acessos. Com certeza. Né? Acesso a pessoas, acesso à informação, acesso aos convidados que vêm aqui, né? Então, e da mesma forma, né? Em algum momento eu tive acesso a você, você teve acesso a mim, né? E nós, nessa junção, né, de contatos, né, você fez com que tudo isso acontecesse. A gente estava falando até do Clímaco, né? Sim. Que teve aqui, você falou assim, não, pô, falei com ele veio, aí ele me indicou um perfume, que me indicou um cara, que me apresentou uma pessoa. Que tudo tem é relacionamento. Então, a primeira coisa que eu posso dizer pra galera, assim, da minha história de vida, o que fez a grande diferença foram os acessos. Sim. Passar a ter acesso a pessoas. Né? Então, conforme os meus acessos foram melhorando, né? E não só meu acesso a pessoas, mas a ambientes. Né? Quando falou a gente vai bastante mudando, com o clima de ambiente, né? Isso então, é quando a gente importante. vai mudando, e muita gente fica preso, né? É meio cultural, né? Eu falo isso com 14 anos de experiência praticamente dentro da carreira militar. A gente cria uma persona, né? Onde você passa a conviver, adotar a linguagem daquele público, adotar o comportamento daquele meio, a cultura daquele meio. E tem até aquela máxima, né, que o pessoal fala, né? Vou falar aqui, tem gente que vai falar, mentira, mas o pessoal fala assim, paisano é bom, mas tem muito, né? A gente quantas vezes não escutamos isso aí, né, cara? Demais, Desde né? lá de trás, das antigas. O pessoal só esquece que a família dele Exato, toda, né? então. Mas, cara, foi quando eu passei a ter acesso a outras pessoas, e isso também foi algo muito legal que aconteceu de maneira muito natural. Eu estava trabalhando em unidade, onde eu estava muito imerso dentro daquela unidade, né, uma unidade especializada, e você acaba vivendo muito aquela realidade. Sim. Né, como eu falei, você se fecha naquele mundo, o seu convívio é com aquelas pessoas, o seu, né, o seu comportamento se molda aquelas pessoas. Até mesmo que a gente quer ser excelente no que faz, né? Então a gente tenta absorver todo aquele conteúdo, todas aquelas pessoas, né? E você sabe bem, trabalhando em unidade especializada, né? Já há bastante tempo como você trabalha, e principalmente a unidade que você está ali mais aquartelado, né? Você fica ali. Então a sua convivência é natural que seja assim. Né? A gente passa mais tempo dentro da unidade militar do que com a própria família, né, cara? Verdade. E buscando, obviamente, essa excelência, né? Então, por N questões, ocorrências, enfim, eu acabei tendo que sair da unidade onde eu estava e fui para a unidade, né? Numa área mais nobre, enfim, né? E foi ali onde eu tive a oportunidade de descobrir outros ambientes, descobrir outras pessoas, de sair um pouco daquele ambiente e ir para outro. Sim. E eu falei assim, cara, tô aqui, mesmo que no primeiro momento a contragosto, né? E é engraçado que tudo que aconteceu na minha vida, assim, contra a minha vontade, foi pra você hoje crescer, eu entendo né? que foi,
né? Teve até um episódio há muito tempo atrás, eu fui soldado temporário, e depois que teve lá a formação de soldado temporário e tal, acho que 3 meses, eu fui o primeiro do curso lá na formação, na preparação, e me mandaram pra uma companhia mais destacada, assim, mais longe, né? E um tenente me chamou e falou, cara, você tá aloprado aí, o que tá acontecendo e tal? Eu falei, não, fui o primeiro aqui, não pude nem escolher, né? E ele falou uma coisa muito legal, ele falou assim, cara, às vezes mais vale você ser escolhido do que escolher. Exatamente. Né? Então primeiro chega lá, né? Vai lá, explora o que tem lá, Sim. entende o que tem lá. E partindo desse princípio, cara, as coisas foram acontecendo justamente. Hoje eu paro e penso, meu, se tivesse da minha forma, Muita coisa. da maneira que eu queria, É. eu poderia não ter errado tanto. É igual a galera fala, você tem que escolher o seu problema, né? Sim. Qual problema você quer escolher? Né? Escolhe. Esse caminho aqui tem os problemas dele, esse aqui tem os problemas Sim. dele, você vai escolher só o tipo de problema que você É quer. o mesmo. Problema todo mundo. Mas fato é, cara, que aí chegando nessa unidade, aí foi onde eu tive o primeiro acesso, contato com o mercado financeiro. Comecei a ver um burburinho ali, né? A polícia gosta muito de pirâmide, né? Os caras adoram. Começar a falar aqui os nomes Os das caras pirâmides. adoram umas pirâmides, né? E inclusive a gente falar que tem cara que vai procurar até, né? Fala assim, deixa eu ver se ainda existe que eu quero entrar, É né? verdade. E começou um burburinho e tal, e eu naquela, já meio alopradão, falei, cara, não quero saber, não, tô aqui, tô aqui querendo ir embora, então. E comecei a ver esse burburinho, um belo dia eu chamei um cara e falei assim, meu, o que é isso aí? Ele falou, não, a gente tá investindo aqui, em umas opções e tal, pá. Eu falei, opção? Mas que opção? Não, porque tem um cara que passa para outro, que passa para outro, que passa para outro, e a gente vai entrando aqui, abrir uma conta numa corretora, E foi o meu primeiro contato, cara. Eu falei, não, beleza. Aí vou entrar. Eu coloquei uma grana lá, entrei, fui, cara, colocando o que me falavam, né? Os caras passavam o ticker lá da opção, E eu ia colocando lá, algumas davam muito bom, outras davam ruim, enfim, ficava nessa média. Aí até que um belo dia eu falei, cara, eu quero saber mais sobre isso. Né? Por que esse cara tá enxergando isso? Por que tá... E que também foi algo, cara, que nunca... Eu pensei assim, não, tenho vontade de trabalhar com o mercado financeiro, pô, é meu sonho. Não, me deu um start um dia, eu falei, cara, eu quero ver isso, né? E no começo foge um pouco da nossa realidade, né? Mercado financeiro é só para quem tem dinheiro. Não, é muito longe, pra investir, né, cara? é longe. É muito longe, assim, porque não é, primeiro que não é cultural do brasileiro. Exatamente. Né? Não é cultural do brasileiro. Hoje no Brasil nós temos, hoje aumentou um pouco, 6% da população que tem contato com o mercado financeiro. Né? Nos Estados Unidos esse número é de mais de 60%. Sim. Né? Lá é muito cultural deixar uma carteira de ações de herança. Né? As crianças, né, hoje em dia já... na escola já tem educação financeira, enfim. Né? Que para nós é muito longe. Né? A gente entra muito num mundo ali onde, cara, eu tenho que trabalhar e meu suor e, cara, tá ali para gerar renda, enfim. O que não é errado também, né? Obviamente. Não que o mercado financeiro seja fácil, não exija suor, né? Pelo contrário, às vezes exige muito. Muito. E, cara, aí foi onde eu comecei a abrir um pouco mais, né? A minha visão, assim, a minha mente para esse universo do mercado, né? Na minha família não tem, né, pessoas que têm ligação com o mercado financeiro, né? Ou que trabalhem diretamente com o mercado financeiro. Mas fato é, cara, que foi aí que eu comecei a enxergar um outro mundo, né? Abrir uma janela na minha mente, assim, que eu falei, cara, isso aqui eu nunca tinha explorado, né? Nunca tinha visto isso. E, por coincidência, um belo dia, passando em frente ao escritório onde hoje eu tenho a grata satisfação de fazer parte do grupo, né? Encontrei ali um pessoal e vi uma placa lá, falei, cara, vocês trabalham, não? Investimento e tal. Pô, vem um dia conhecer e tal. E foi ali o pontapé inicial para eu começar a fazer um network muito legal. Ter contato com outras pessoas, outros ambientes, né? E muitas vezes a galera pensa assim, o ser humano tem a tendência a se diminuir demais. Sim. Né? No nosso meio é muito comum isso, eu sempre aconselho a galera e falo, mude um ambiente. Coisas novas. Né? O que a gente falou do acesso, né, cara? Sim. Comece a acessar coisas novas. Sim. Né? Você não precisa gastar dinheiro ou ter grana para você ter acesso, né, a coisas legais, a ambientes legais, a pessoas que têm um conhecimento diferente do seu, que, né, transitam em um mundo diferente do seu. Não precisa. Né? Você pode muito bem estar dentro de ambientes ali e ter acesso a pessoas que você, cara, vai aprender muito com elas. Sim.
Tem aquela história, né? Se você é o cara mais inteligente da mesa, você tá no lugar errado, Eu né? ia falar isso agora. Então você tá na mesa Tem gente errada. que gosta né? disso, né? Então. Sou mais inteligente, deixa eu ficar aqui. E, cara, com muito orgulho eu falo assim que hoje eu posso estar em ambientes, né? Em mesas onde eu sou o cara que tem menos recurso, que tem menos conhecimento. Cara, e pra mim isso é uma absorção de conhecimento muito grande. Sim. Né? A gente tá aqui com o Martinez, um cara que me ensinou muita coisa que eu não sabia. Sim. Pô, de edição, de marketing, de imagem, de rede social. Sim. Com a Luísa eu aprendo todo dia. Então são pessoas, cara, que hoje trabalham comigo, diretamente comigo, e que se tornaram amigos. E, cara, são pessoas que eu nunca imaginei ter acesso. Sim. E conhecimentos também. A galera da mesa de renda variável, os sócios do escritório, os caras que estão ali, são pessoas que eu nunca pensei ter acesso. Então hoje eu sento numa mesa com um cliente, muitas vezes, o cara tem um patrimônio líquido de 20 milhões, 30 milhões de reais, 40 milhões ou mais. E você poder conversar com esse cara e ele te ouvir e te passar o que ele sabe também. Sim, é uma responsabilidade. Cara, é responsabilidade, mas é uma oportunidade que você tem de parar e ouvir aquele cara. Falar, o que esse cara fez? Como ele chegou. Né? Coisa que você não tem se você não está no ambiente certo. Sim. Existe ambiente certo e errado? Isso é muito relativo, né? Muitas vezes o cara está num ambiente que para ele é certo. Tá legal, tá bacana. Faz bem para ele, show de bola. Mas se o cara tá num lugar onde consegue ter essa oportunidade, Sim. cara, isso tem um peso na vida do cara muito grande. Então você poder ouvir esse cara, saber o que ele fez, a jornada que ele trilhou, o caminho que ele trilhou. Porque dinheiro, cara, eu ouvi de um amigo um tempo atrás, inclusive judeu, e ele falou assim, cara, no fim das contas é só dinheiro. É uma coisa que a gente convive todo dia, por mais que hoje tenha virado muito mais digital, né? Sim. Dinheiro hoje é digital, físico, né? Isso não existe mais. Coisa de tiozão, né? Andar com o dinheiro no bolso da camisa aqui, né? Tirava aquele maço de nota. Né? Então, cara, por mais que o dinheiro hoje tenha se tornado muito virtual... É o valor que tem, né? É o valor, cara, mas no fim é dinheiro. Sim. Então, quando você dá muito peso a isso, quanto mais você persegue o dinheiro, quanto mais você corre atrás dele, mais ele, né? ele vai fugir de você. Cara. Exatamente. Né? E isso são paradigmas que vêm lá de trás. Muita gente tem ideia de que ter dinheiro é errado, né? Ou que o cara que tem grana fez alguma coisa errada. Sim. Ah, o cara deve ser traficante, o cara fez alguma coisa de errado, o cara é corrupto. Roubou de alguém, sim, né? E na verdade não, cara. Quando você pega a filosofia que pessoas bem-sucedidas têm sobre o dinheiro, você começa a perceber que não é tão misterioso assim. Quando você tira o peso do dinheiro, você está tendo contato com ele todo dia. Óbvio que o dinheiro traz facilidades, sim, o dinheiro traz conforto, o dinheiro traz acesso a uma saúde melhor, uma educação melhor, né, uma qualidade de vida melhor, enfim. Mas no fim é dinheiro. Verdade. É como essa caneca, é como esse enfeite que você colocou aqui, é como o seu caderno, é como... Né, um objeto que faz parte da nossa vida hoje, você tem que aprender a conviver com ele. Você tem que saber conviver com o dinheiro. Você tem que aprender a lidar com o dinheiro. Né? Outro dia, até contando um fato aqui, eu tava conversando com um cliente, enfim, e o cara, mano, tomou uma pancada assim de, sei lá, 120, 130 mil reais assim em um dia. E eu fui falar com ele, falei, meu, o que eu vou falar pra esse cara, né, bicho? O que é que eu vou falar pra ele, meu? 120 reais a conta do cara tá pra trás hoje, né? Em um dia, assim. Aí ele falou assim, tá, e aí? O que a gente faz agora? Não, mas... Pô, tapa na cara, você né? entendeu o que é 120 mil reais? Tá, e daí? A gente conquista de novo. Olha só. Se eu tinha 120, eu conquisto 120 de novo. Sim. De alguma forma eu cheguei a esse 120. Sim. Né? Eu não perdi um braço, não perdi uma perna, não perdi uma mão, não perdi nada. Verdade. Né? A história de muitos bilionários, né, segue essa linha. O cara falhou 2, 3 vezes, em curto espaço de tempo ele recupera tudo de novo. Exatamente, cara. A mentalidade, né? Sim. É outra. É a mentalidade do cara sobre aquilo. Perdi, tá bom. Mas eu perdi o que eu já conquistei. E se eu conquistei uma vez, eu conquisto de novo. Sei o caminho, né? Eu vejo a galera entrar, muitas vezes no day trade, daqui a pouco a gente vai se aprofundar mais nisso. Mas o cara entra lá, pô, perdi 1.000 reais. Ah, perdi 1.000 reais, tá. Você tinha 1.000. Quando você tiver 1.000 de novo, você começa de novo, aprende com o que você fez, começa do zero, né, engatinhando, mas, né. Tem outro amigo nosso que fala bastante disso, né, e eu peguei pra mim. É óbvio que a gente não vai querer perder sempre, mas tudo é um aprendizado. Então, eu perdi 500 reais ou 1.000.
entenda que é como se fosse uma faculdade. Você vai estar pagando a mensalidade ali para aprender, né? Agora não pode errar sempre a mesma coisa, né? E a galera tem essa ideia de que fala assim, não, mas o cara faz isso hoje profissionalmente, então não erra. Erra, cara. Erra, é ser humano, cara. Sim. É ser humano, o cara vai fazer 1, 2, 3, 10, 15, 20, 30 vezes, 1000 vezes. Em algum momento você vai vacilar. Sim. Né? E isso é muito do nosso mindset, da nossa mente, né, cara? Então, você vai errar. Em algum momento você vai tropeçar. A diferença é que você sabe o porquê errou e sabe que errou. Sim. E sabe como corrigir também. Então, o erro ele só muda de figura, né? Ele só muda de característica. Sim. Mas continua sendo um erro. Sim. A diferença é quando você entende Como o erro. você vai lidar com ele, né? É igual quando o cara tem uma consciência de certo e errado, né? Sim. Pô, o cara que não tem, por exemplo, uma vida espiritual muito ativa, ele faz pra ele, beleza. Né? O cara que tem uma vida espiritual mais ativa, ele vai errar. Mas a diferença é que ele tem consciência do erro. Sim. Ele sabe que ele errou. É E ele sabe o caminho que ele vai trilhar até ele chegar para corrigir aquele erro. Corrigir. E sabe o peso que tem também. Exatamente. Né? Então ele não vive como um pagão. Ele é um cara que sabe que errou. O mercado é a mesma coisa. Eu vou errar, erro, tenho dias de fúria, tenho dias também que eu perco a mão, tem dia que eu... Mas no final do dia eu paro e falo assim, eu sei que eu fiz cagada. Sim. Que eu não deveria ter feito e fiz. Né? Porque envolve um conjunto de fatores. Às vezes você não está bem naquele dia. Tem coisa que muitas vezes está consumindo a sua energia e você não percebe. Ah, não, mas está ali no cantinho, mas eu... Né? A história do elefante na sala, né? Tem um elefante na sala ali, mas todo mundo ignora ele, né? Ele está sentado no sofá lá, todo mundo passa por ele e ninguém quer saber de falar do elefante. Verdade. Mas ele está lá. Sim. Então, muitas vezes você parar, não só no mercado, mas na vida, e parar e falar assim, cara, tem um elefante sentado na minha sala, alguma coisa está errada. Verdade. Isso é o que, de certa forma, é negativo para quem está começando. Tem influenciadores, né? Ou youtuber, ou o cara do investimento que só posta os ganhos. Né? Não vou nem falar de montagem que tem por aí, né? E quando perde, ninguém vê. Acha, aí, pô, eu perdi, o cara nunca perde. Eu não sirvo para isso. Aí e, cara, assim, a gente fala muito... Eu tenho para mim como um estelionato. Isso que os caras fazem. Sim. Né? É um estelionato moral, né, que eles fazem. Mas, por outro lado, cara, eles pegam numa fragilidade do ser humano que é preferir o fácil. Sim. Né? Tem um dito cujo aí, um cara do mercado, que ele fez um marketing muito agressivo. Né? Vocês devem saber quem é. O Martins tá até rindo ali já. Que ele operando no celular e tal, né, meu? Sim, vou pagar aqui a padaria, né, meu? O pneu da minha Porsche aqui e tal, que furou. Exato. E, cara, esse cara presta um desserviço. Sim. Mas, por outro lado, cara, não tem como a pessoa imaginar ou acreditar que aquilo ali ganho tão é fácil. né? Se você pega uma pessoa muito, muito simples, humilde, né? O cara tá ali, ele vê aquilo, pra ele, cara, é um despertar de uma realidade que ele fala, meu Deus, surreal, eu nunca imaginei na minha vida, cara. O celular todo mundo tem. Sim. Quem não tem um celular hoje? Né? Então, aquilo desperta pro cara, pra quem é um pouco mais fuçado, o cara vai olhar aquilo e falar, para, alguma esquece. coisa tem aí. Né? E por curiosidade, né, eu tenho hoje muito contato dentro do mercado financeiro. E tem inclusive um amigo que é o Alisson, né, da Top Sim. Game, participei de lives lá já, enfim. E esse cara desse marketing muito agressivo, por incrível que pareça, depois de ficar milionário vendendo curso, Fazer uns cursos. ele veio aprender em São Paulo como operar. Sim. Né? Fiquei sabendo disso aí. Então. E ele veio para São Paulo aprender, né? Pô, tem como eu ir aprender a operar e tal. Então, você percebe que ele pega uma fragilidade das pessoas, porque não é fácil, cara. Eu falo, eu poderia ter muito mais gente na minha rede social, eu poderia estar vendendo milhões em curso, eu poderia estar fazendo um monte de coisa. Mas as pessoas não estão escolhendo a verdade, cara. Né? As pessoas preferem uma mentira, preferem ser enganada, uma falsidade confortável do que uma mentira dura de se ouvir, né, cara? Então, não é fácil. Pra quem me pergunta, Gizão, eu quero entrar e tal, não sei o que, vai ser fácil. Cara, a primeira coisa que você tem que entender, por que você quer? Qual o seu porquê? Qual o seu porquê? Né? Você chega pra você e fala, Daniel, por que você quer ter grana? Por que você quer ganhar essa grana? Sim. Por que eu quero ganhar 10 mil em um dia, ao invés de ganhar 100 reais por dia? Por dia até. Né? Por quê?
Você tem que entender o seu porquê, Sim. em primeiro lugar. Não, eu quero, e porque, pô, ter grana é legal. Status, né? É a mesma coisa, cara. Falando em patrimônio, né? Pô, o cara quer ter um carro. Legal, por quê? Não, porque eu preciso. Porque, cara, hoje eu tenho na minha vida o que eu preciso. Sim. Igual, minha vida é muito louca. Eu tô no escritório, pô, tenho outros compromissos, como eu tô aqui hoje com você. Tô no escritório, polícia, vou, volto e tal. Hoje, o que me atende melhor é eu tenho uma moto. Eu Sim. preciso me deslocar rápido. Não posso ficar parado no trânsito 1h40, 2 horas, porque, cara, é um tempo que eu poderia estar dormindo, descansando, Sim. fazendo outra coisa, enfim. Então, é necessário pra mim hoje uma moto. Seria legal ter um carro? Talvez. Mas se hoje eu não vejo necessidade, eu pego essa grana do carro e vou fazer outra coisa. Exatamente. Ou se eu for comprar um carro, eu vou, de alguma forma, transformar ele num ativo. Sim. Pô, vou comprar um carro, dou pra um cara lá trabalhar, me paga R$500 por semana. Aí, Exatamente. vou ter uma renda. É. A gente divide o custo aí do pneu, do óleo e tal, e você trabalha com o carro. Seguro. Que tem né? amigos meus fazendo isso. Caramba. E estão muito bem fazendo isso. Aí o cara fica a tarde inteira lustrando o carro na garagem lá e tal. Um carro que muitas vezes... Ah, eu preciso porque eu tenho filho, eu tenho família, preciso levar a criança na escola e tal. necessidade, né? Legal. Aí você vem pra outra questão. Qual carro você precisa? É. Porque às vezes o cara olha lá e fala assim, eu quero esse que tá aqui, ó. É. Né? A régua O do cara vizinho tá lá em tem, cima. meu amigo tem. E tá tendo pros outros, cara. Sim. Hoje a gente quer ter as coisas pros outros, cara. Né? Então, às vezes o cara fica postando em rede social lá, no carrão, tal. Você tá querendo ter o que o outro tem. Exatamente. E não o conhecimento que ele tem. Aquilo que nós falamos aqui. Conversar com um cara que tem um patrimônio líquido hoje de 100 milhões, eu não quero ter o que ele tem. Eu quero ter o conhecimento que ele tem. Exatamente. Né? Então, eu não quero ter acesso ao que ele tem. Porque eu não sei o preço que ele pagou também. É Será que eu estou disposto a pagar? Quanto tempo que ele ficou, né? Sem dormir, estudando. E cara, eu fui numa palestra do Brunet uma vez. Thiago Brunet, você deve conhecer. Brunet. E ele falou uma coisa interessante, cara. Ele perguntou pra galera que tava lá, falou assim, meu, quem aqui quer ter muita grana? Né? Pra quem não sabe, o Thiago Brunet, ele tem um lado dele que é espiritual, sim. mas tem um lado dele Teólogo. também que é teólogo, enfim, mas ele tem um lado dele que ele é conselheiro de Sim. empresários, Sim. enfim, jogadores e tal. É. E inclusive a galera pesquise aí, que é um conteúdo muito bom. Muito né? bom. E ele falou assim, quem quer ter muita grana aqui? Quem quer ter muito dinheiro? Óbvio que do auditório, mais de 90% 90%. levantou a mão. Ele selecionou um cara e chamou pro palco. Você quer ter grana? Quero. Quer ter muita grana? Quero ter muita grana. Mas por que você quer ter? Você conhece alguém que tem muita grana? Não. Você convive com alguém que tem muita grana? Não. Você já trabalhou com alguém que tem muita grana? Não. Você já teve muita grana? Não. Então por que você quer ter uma coisa que você nem sabe o que é? E é por isso que acontece aquele fenômeno do cara pegar, do nada o cara ganha uma grana. Ganha na Mega Sena. Se a galera pesquisar no YouTube aí vai ver lá. 2, 5 anos. Milionário da já Mega perdeu Sena que perdeu tudo em 2 meses. tudo. É verdade. Então, o processo prepara o cara. Você tem que estar preparado, cara. Sim. Porque tem gente que não está preparado para ter dinheiro. Tem outro estudo que diz, né? Que se dividir o dinheiro entre toda a população, todo mundo seria milionário. Mas em curto espaço de tempo, o dinheiro ia voltar de novo para a Quantos mão de continuariam poucos. milionários? Né? Exatamente. Então, você tem que estar preparado para o dinheiro. Às vezes o cara fala assim, mas eu não tenho grana, minha vida é difícil, cara, não consigo, eu não sei o que eu faço, cara, minha vida tá horrível. Mas ele não entende que ele tem que estar preparado. Sim. Não só psicologicamente, mas tem que estar com estrutura, né? Independente de religião, de ter religião ou não, mas o cara tem que estar preparado também com valores. Sim. Porque não dá pra numerar os casos aqui de cara que começou a ganhar grana. O cara casou. A mulher conheceu o cara era o farrapo, era um mutuco, um Sim. mendigo, né? Casou com a mulher Apoiou o cara, cresceu junto, passou dificuldade junto, cara andou de ônibus junto, foi, o cara cresceu, um belo dia o cara ganhou a primeira coisa que ele faz. Separa, arruma outra. Arruma uma novinha, larga da mulher, né? Muda os amigos, Verdade. aqueles amigos que ele tinha já não servem mais, eu já tô ali com outros, Sim. né? Martinez me conheceu o Durango, né? E tá aqui comigo, aí, ó, me apoia, né? Aí Agora amanhã ou depois vou ganhar grana, tenho dinheiro. Martinez, na moral, não serve mais. né? Tô aqui com você. Daqui a pouco você explode, que vai acontecer, já aconteceu em algum lugar do futuro.
E daqui a pouco o Servinho diz, pô, quero no seu programa, tô com um produto novo, Dinizão. Na moral. Aqui a gente conhece quem é quem. Só que é uma ascensão que antecede a queda. Sim. Né? O cara ele vai viver os prazeres que o dinheiro oferece para ele, mas por outro lado vai ter um preço. Sim. Então o cara tem que entender que ele vai se preparando. Hoje se eu falar para você assim, ô Servinho, que tô fazendo um Pix para você aqui de 10 milhões de reais. Você sabe o que você vai fazer? Você tem pronto na sua cabeça? Sim. Tem que ter já. Tudo que você vai fazer? Primeiro o cara vai ficar em choque, sei lá, umas 5 horas sem entender o que tá acontecendo. Olhando para a conta. Mas ninguém para pensar assim. A gente aprende, eu aprendi isso por muito tempo, a lidar com o pouco. Sim. A gente sabe administrar o pouco, né? Aquela série Minimalismo é legal. Então, né? a gente que vem eu pelo menos venho de uma família que era contadinho ali, né, cara? A gente aprende a lidar com o pouco. Sim. Mas em algum momento da sua vida você parou e já projetou você tendo muito? Sim. E o muito também é muito relativo. Às Verdade. vezes o que é muito pra mim não é muito pra você. Muito. Fala hoje, né? Ganhar 30 milhões na Mega, como você disse. Tem casas, tem barcos que custam esse valor. Exatamente. É onde o cara vai comprar. Você vai de uma vez só, vai de uma acabou vez o dinheiro. Só. Verdade. Né? Enquanto você conversa com outros caras, por exemplo, 120 mil reais pra mim é grana. Pô. Mas pro cara que perdeu lá em um dia, ele falou, mano, relaxa, pô. É dinheiro. Verdade. Né? Então a visão que ele tem do dinheiro é diferente da que eu tenho, da que você tem. Enfim, cada um tem um determinado peso. Sim. Tem cara que vive com muito pouco e vive muito bem, muito feliz. Né? Então você tem que entender o porquê você quer. E a galera reclama de dinheiro todo dia, cara. Todo dia. Ou porque queria ter mais, ou porque não tem o suficiente, ou porque o outro tem e eu não tenho. Quanto mais ganha, mais gasta. Mas é aquilo troca de carro. Exato, cara. O custo de vida do cara vai aumentando. Aumentando. Né? Outro conselho que eu ouvi outro dia foi o seguinte. Você tem 80 mil. Você não tem 80. Pô, recebi uma grana, peguei ali um dinheiro de um processo que eu tinha, ou peguei um dinheiro de fundo de garantia, peguei alguma coisa, um dinheiro apareceu do nada. 80 mil. Você não tem 80. Você não tem 80 mil reais, meu irmão. Não, mas como assim eu não tenho 80? Não, você não tem 80. Você tem 20, você tem 10, você tem 30, 80 você não tem. O cara já põe na cabeça que ele tem os 80. E de alguma maneira, a mente dele, o psicológico dele, vai fazer com que ele entregue esses 80 mil. Sim. Se o cara põe na cabeça que ele tem 80, ele vai, de alguma forma, de alguma maneira, eu falo isso como um cara extremamente consumista que eu sou, mano. Como um cara que, cara, se eu puder comprar qualquer coisa que eu sou impactado por qualquer campanha, velho. E é um... Cara, não vou nem falar um palavrão aqui, mas é triste as redes sociais hoje que você clica num anúncio, fica aparecendo produto relacionado a cada 30 segundos pra você. Só de comentar, né? Só de estar falando sobre... não tô falando mal da sua área, viu, Martinez, de marketing. Mas, cara... São os algoritmos, né? Cara, e você fica sendo impactado por aquilo, cara. Verdade. Você fica sendo impactado por aquilo toda hora. Viu o filme do Google na Netflix? Eu vi, cara. Rede... Esqueci o nome. Mas eles mostram, né? Como que é feito a programação. Tem até uma teoria da conspiração aí que fala o seguinte. A gente tá conversando aqui. Se eu falar aqui do tênis X... Air Jordan. Daqui a pouco celular... Da Nike. Se você abrir, você abre uma página lá, tá aparecendo anúncio do tênis lá e tal. Né? Não sei até onde isso é teoria da conspiração e até onde existe realmente alguém que tá ouvindo o que a gente tá conversando aqui, enfim. Né? Deve ser os chineses, sei lá. Mas, cara, fato é que o mundo hoje vai te fazer gastar aquela grana. Sim. Influenciadores postando coisas que você vai olhar e falar, pô, que legal. E por coincidência acabei de ganhar aquela grana. E por coincidência eu tô com esse dinheiro aqui. E por coincidência eu vou... Então, a reserva de oportunidade das pessoas hoje, ela é muito reduzida, né? Então hoje as pessoas não pensam em reserva de oportunidade. Sim. Né? Pô, vou ter um dinheiro ali. Por quê? Porque pode dar uma dor de barriga amanhã. É verdade. Né? Eu falo isso como um cara que sempre, né? Hoje mudei muito a minha cabeça, né? Hoje os meus valores, inclusive sobre o dinheiro, mudaram muito. Mas hoje eu penso dessa forma, cara. Sabe? De falar assim, mano, eu não tenho essa grana. Eu escondo de mim mesmo, assim, né? Porque eu me conheço. Né? Então, se o cara se conhece, o que ele tem que fazer é o quê? Fala, mano, não tem esse dinheiro. Vai ter que trabalhar em cima disso. Né? Exato. Ou trava o dinheiro em algum lugar. Fala, não vou gastar porque não consigo, se ficar na minha mão, vou gastar. Sei lá, coloca num
CDB, num CDI, num fundo Pra D tirar mais daqui 30, 2 anos. D mais 60. Pra quem não sabe, é o dia que você coloca pra você sacar mais 60 dias. Então você vai ficar com a grana travada lá. Coloquei hoje. Se eu quiser sacar amanhã do fundo, eu vou demorar 60 dias para receber essa grana. Né? Igual aquela história. Você quer comprar alguma coisa? Né? Vou ver alguma coisa para comprar. Vai sem grana, vai sem cartão, vai sem nada. Né? Vai lá, olha. Aí, o tempo de você voltar para casa, ou de você ter que acessar o seu cartão, ou o seu dinheiro, ou que seja o que for, você já mudou de ideia. Já mudou, né? Vai então, no japonês com fome, então, ferrou. Exatamente. Você vai, cara, você vai no mercado com fome. Pegar coisa que você nem precisa. Depois você olha e fala, por que eu peguei isso aqui? Verdade. Né? Peguei sei lá, uma xícara, mas não serve pra nada. Então, cara, as pessoas têm que começar a mudar um pouco esses valores. Sim. Né? E tudo isso vem de encontro com a questão que a gente estava falando aqui do mercado, né? A pessoa entra no mercado financeiro pra quê? Ah, Diniz, é óbvio, né? Porque eu quero ganhar dinheiro. Nem sempre. Tem muita gente que entra no mercado financeiro porque o cara não tá vivendo hoje. Tá pensando lá na frente, né? O cara já tá vivendo daqui 20 anos, daqui 15 anos. Família, hoje a gente tava vindo conversando no carro, o Martinez agora tá fazendo um job com um americano. E qual que é a ideia dele? Cara, ele tá pensando numa renda para pagar o estudo da filha que tem meses de idade. Caramba. Olha a visão do cara, né? Já, né? Então, a ideia dele qual que é? O cara já tá pensando, já tá vendo a filha grande na faculdade, o quanto ele vai gastar, que grana que ele vai usar, de onde que ele vai tirar esse recurso. Então as pessoas têm que começar a pensar, nós somos muito imediatistas, né? Sim. Nós somos extremamente imediatistas e hoje o mundo que nos cerca, ele quer nos levar para isso. Né? O mundo que nos cerca, ele quer nos levar para isso. Onde você olha, rede social, qualquer lugar muito tá te empurrando, né? para consumir alguma coisa. Sim. Né? Então você olha lá, o cara, eu preciso de um carro, tem filho pequeno e tal, mas qual carro você precisa? Pra quê? Né? Primeira pergunta, você precisa? Sim. Qual o padrão que você precisa? Ah, mas eu quero ter um carro legal, porque, eu sair, Mas o cara quer ter pra mostrar pra família, pra mostrar pra pessoas que só vão ter inveja, falar mal dele, pra quê? É verdade. Então hoje o cara tem que ter o que ele precisa. Hoje eu moro num apartamento de 57 metros quadrados. Poderia morar num apartamento maior de 150, 180, 100 metros. Mas, cara... Qual a necessidade, né? Eu nem vou pra casa pra dormir. Né? Que fica mais em casa do que eu, meu cachorro. Aproveita mais a casa do que eu. Né? Inclusive os móveis, que ele tá apreciando muito lá. Ixi. Então, cara, pra quê? Né? Pra eu fazer um story legal, pra eu mostrar que eu tô... mais status hoje em dia, né? Exato. Então, o cara tem que se fazer essa pergunta. E o seu primeiro contato, então, foi com opções? Foi com opções. Tive o contato com opções. Aí fui ser curioso de saber mais. Né, cara? Falei, quero saber mais. Pra quem não sabe, a opção é uma garantia que você tem de comprar ação ou vender ação em determinado preço. Sim. Né? Como se você fizesse um contrato com a empresa de que, eu tenho ação da Petrobras a R$30. Se eu comprar uma put de opções, de opção de Petro, com um strike a R$30, independente do preço da ação chegar a 25, 20, 15 reais, eu garanto o exercício dessa opção para eu poder valor. Né, vender a ação que eu tenho da Petrobras a 30. Sim. Essa é uma forma. Onde você vai lucrar. É a operação coberta que a gente Sim. fala. Então eu tenho o papel, eu tenho a ação. Então eu tenho a ação da Petrobras na minha carteira a R$30. Se eu tiver a opção com strike a 30, quando chegar no exercício dela, independente do preço que tiver a ação, né, se ela desvalorizou, tá 20, 25, 15 reais, eu vou exercer o meu direito de vender as minhas ações da Petrobras a R$30. Sim. Tá? E o inverso também. Né? Então, tem a call e a put. Call e put. Né? Eu posso comprar a ação a determinado preço, então se eu tenho uma call, né, de Petrobras com strike a R$30, né, independente do valor que ela chega, eu vou poder comprar a ação aquele preço e realizar a diferença. Sim. Então, tá R$30 o strike. A ação da Petrobras no exercício está a 50. Eu posso comprar as ações a 30 e vender a 50. Sim. E eu ainda ganho nessa diferença. Sim. Né, que é a operação que a gente fala, uma estratégia de opção coberta. Sim. E tem a opção a seco, que é eu comprar simplesmente a opção e ela vai valorizar ou desvalorizar conforme o movimento do papel. Né? Se é uma put, o papel desvalorizando, ela vai valorizar. Só que é uma variação muito grande. Né? Eu falo que tem uma hierarquia dentro do mercado. Né? Então nós temos, hierarquicamente falando, né?
partindo do mais conservador pro mais Agressivo, né? hardcore, né? Hardcore. Então você tem ali os fundos, né, de investimento, enfim, que é bem mais tranquilo, né? Super conservador, você não tem muito risco, você vai ter ali uma renda passiva, né? Sim. E uma renda fixa ali todo mês. Então é óbvio que o retorno ele é muito menor. Menor, né? Então, a menos que o cara já tenha um patrimônio muito grande, até ele chegar nesse patamar aí, Sim. demora, né? Aí depois você tem as ações, né? Que é onde eu coloco também commodity, tudo que é operável, né? Que você consegue tá operando, né? Então entra as ações, commodity, dependendo da commodity, também você pode colocar nesse ranking aí, que já o cara tá ali com um pé no conservador e um pé no arrojado. Então ele fica ali naquela... Meio termo, né? No meio termo. Então o cara quer se expor um pouquinho nas ações, mas ele também, né, não quer se expor muito, né? Sim. Porque a ação ela anda um pouco mais devagar, né? É óbvio que existe risco. Tem cara que está comprado em ação que custava R$30, hoje está custando R$1,50, né? E não gerenciou o risco e o cara não vai voltar, e nessa de vai voltar nunca mais. Ou não entende, em vez de diversificar um pouco, né? Exato, exatamente. O ideal é isso, né? Você diversificar. Né? Se você pegar todos os seus ovos e colocar numa cesta só, se ela cair, acabou. Perdeu tudo. Né? Então, depois das ações, aí já começa a entrar, né, algumas operações de um mercado mais volátil, né? Que aí já vem as opções. Apesar do risco ser muito mais controlado do que o day trade, né? Porque você tem um risco controlado. Se eu entrar numa opção com R$1.000, eu sei que eu estou disposto a perder aqueles 1.000 e mais nada. Sim. Né? Abrir minha posição ali, a menos que eu vá fazendo preço médio, aumentando a minha exposição, mas ela, comprei uma opção a 10 centavos, ela chegou a 1 centavo, eu sei que dali ela não passa. Sim. Né? Então eu tenho um risco controlado. Né? O que pode acontecer, ela tem um vencimento, né? Toda opção ela tem um vencimento, então chegou no vencimento, se você tiver positivo ou negativo, ela vai sumir da sua carteira e nunca mais você vai ter notícia dela. Sim. Né? Então esse é o risco que existe, porque você tem uma timeline ali que você vai chegar naquele ponto, acabou. E depois vem o day trade, onde já é aquela loucura que a gente sabe que é muito rápido. Sim. Né? É o mercado mais difícil, principalmente operando aqui no Brasil. Né? Operar mercado BR, operar mercado Brasil é muito mais difícil, porque Notícia, é um mercado né? muito Impacta volátil, muito. é um mercado muito sensível, né? É um mercado que qualquer interferência balança muito o mercado. Sim. Então é o mais acessível, né? E por outro lado é o mais difícil. Sim. Porque a galera não tem noção do volume financeiro que é negociado ali. Né? Muitas vezes, para você que entende de mercado, a gente tem um candle lá de 5 minutos, é negociado 14 bilhões. Né? 20 bilhões são negociados ali, cara, em 5 minutos. Sim. Aí o cara que tá lá com os R$1.000 dele, acreditando no cara que tá pagando lá a padaria, operando pelo celular, ele acredita que ele vai entrar nesse mundo e do nada, né, vai estar andando de lanche em Dubai e acabou, aposentou, zerou a vida. É onde eles preferem, né, pegar... Então, ele pega nessa fragilidade do cara. Né? Mas o cara não entende o tamanho do universo. Se for scalp ainda menor, né? Candle de 1 minuto. Exato. Então, tá batendo ali o mercado. Só que o cara não tem noção da entrega emocional que existe. É o que mais pega. E é onde eu volto naquele conselho que eu recebi e eu falo pra galera. Tire um pouco do peso do dinheiro. Né? O conselho que eu vi é só dinheiro. Né? É só dinheiro, cara. Calma. Né? Você ainda tem saúde, você tá vivo, você tem trabalho, possibilidade. família. Tem até o ditado que diz, né? Um dia reseta o outro. Né? Então, zerou? Pô, acabou esse dia? Pô, zerei começar aquele, de novo. Né? Reset naquele, vamos começar o próximo. As coisas vão dar errado em algum momento. Não existe uma história, um case. Cara, eu conheço caras, tive a oportunidade de conversar com caras gigantes do mercado hoje, de day trade, que o cara ficou 8 anos perdendo grana. Né? E uma coisa é fato. Se você não parar, se você suportar apanhar, se você suportar o processo, vai dar certo. Muita gente me procura e fala assim, Diniz, mas... só explicando pra galera o day trade, né? O que é o day trade? São operações que você inicia e encerra no mesmo dia. Né? E eu sempre falo isso, já deve ter me ouvido falar. Não é minuto trade ou segundo trade, né? É day trade. Day né? trade. Nada no impede dia, o cara de fazer uma operação no dia e carregar ela o dia inteiro e zerar no final do dia. Sim.
Mas a galera tem muito isso, é um segundo trade, né? E fica naquela angústia, naquela angústia que eu já vivi também. Né? Vai olhar lá depois a performance. Até no começo aqui, a gente batendo um papo, o cara entra no overtrading ali, cara, que é muito nocivo isso, né, cara? Pra saúde do cara. Cara, eu no começo, quantas vezes eu saí da tela morto, cara? Psicologicamente, com a cabeça pesada, o corpo pesado, travado, cara, sentindo cãibra no corpo, assim, cara, da tensão que você fica ali, a mão começa olhando a suar. pra aquele negócio, andando pra cima e pra baixo, e tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, e anda pra cima, anda pra baixo. Então, cara, a galera tem que entender que no fim do dia, você tem que estar saudável, cara. Sim. Você tem que ter operado de maneira saudável. No começo aqui a gente estava conversando, você falou assim, você poderia estar operando hoje, né, e tal. E não é o fato de ter chegado a um patamar que eu falei assim, hoje eu não preciso mais operar, tô de boa, vou operar por esporte. Não. Mas é ter a consciência de que hoje eu não tô operando, mas amanhã eu tô. Faz parte até desse processo, exato, né? De cara. não valorizar. E nem é saudável você estar todo dia ali, cara. Sim. Né? A galera tem muita essa ideia, não, mas tá tendo a oportunidade agora, eu poderia estar aqui pilhado e pensando, mas eu poderia estar ganhando quanto hoje, cara? Caramba. Você sonhava com os Candle quando estava estudando? Teve uma época que... Com os Candles não, mas dava uns gatilhos de ansiedade muito grande, assim, cara. Eu já sou ansioso por natureza, né, cara? TDAH, ansiedade, enfim, eu imaginei isso, da risada, né? Mas eu já tenho esses gatilhos, né, cara, de ansiedade, de ser hiperativo e tal, que foi um desafio maior ainda, né? Eu falo muito assim, né, cara? Eu aprendi com o Joel J, né, cara, assistindo alguns vídeos dele, ele falou assim, cara, eu não gosto de ler. Também não gosto de ler. Cara, ler pra mim é um exercício... Pra quem tem TDAH, cara, déficit de atenção, cara, é uma tortura gigantesca, cara. Só que é o que eu fiz. Cara, não preciso ler um livro inteiro em um dia. Sim. Né? Eu posso ler 5 páginas. Comecei a ler, tô perdendo a atenção, fecho o livro, deixa eu ler. Pego de novo, vou ler. Cara, comecei a perder o foco, fecho o livro, deixa eu ler. Vê que não tá sendo produtivo. Tem dia que eu leio 5 páginas, tem dia que eu leio 10, tem dia que eu leio 15, tem dia... Sim. Então tudo depende. E o mercado é a mesma coisa. Não operei hoje, puxa vida, fui lá, o serviço que me convidou, cara. Perdendo o mercado, o que será que tá acontecendo? Cara, tá acontecendo o que tá acontecendo lá e eu tô aqui. Tô vivendo esse momento aqui de troca de ideia, de bater papo, informação, conhecimento. Tô aprendendo com você tá aprendendo alguma coisa comigo, a galera vai aprender também. Então, cara, no fim não é que eu tô perdendo, não. Mas hoje eu não operei porque eu tive que levar minha filha na festa da escola. Pô. Pra algumas pessoas tudo é dinheiro, né? Tudo é grana, esquece cara. O que tá ganhando. Exato. Então, assim, o que o cara tem que fazer cara, divide as caixinhas lá. Sim. Né? A nossa cabeça é composta por um monte de caixinha. Né? Então pega a caixa lá do Day Trade, deixa ela fechadinha hoje, abre outra. Sim. Né? Amanhã tem mercado de novo, depois de amanhã tem mercado de novo, depois tem mercado de novo. Tomei uma pancada no mercado, perdi uma grana que eu não poderia. Foi o caso do Palex, né? Recentemente. Exato. Então o cara ficou sumidão. Melhores, ficou sumido. Parou e acontece, é o que eu falei, cara. Já tomei muita pancada, já perdi muita grana, já aconteceu. Já tive dia de fúria, de raiva, de momentos que eu falei assim, cara, não deveria estar na tela hoje, mas estou aqui. E o que você pensa hoje quando você começa a entrar nesse ritmo que você está caminhando pra perda? Cara, aceitar o stop, parou no dia. É a mesma coisa que o cara tem que fazer com o dinheiro. Não vou fazer nada. Sim. É igual eu falei da grana. O cara não tem aquela grana. Não tem mercado hoje pra mim. Não tá pra mim. Entrei uma vez, entrei 2. Na terceira eu tô vendo que eu tô na iminência de fazer o excesso. Porque você vai descontar no mercado. Sim. Quer se vingar, né? Quer recuperar. Você vai descontar, cara. Não adianta. Eu passei por episódios na minha vida que, cara, eu descontei tudo no mercado. Caramba. Tudo assim. Fala, mano, hoje eu vou por tudo ou nada. Você vai, é uma forma que você tem. Sim. Tem gente que treina, tem gente que corre, tem gente que nada, tem gente que toca um instrumento musical, tem gente que escuta música, né? Tem gente que anda na rua, igual o Martinez anda na rua, né? Então, cara, cada um escolhe a sua válvula de escape. Sim. E onde melhor do que o mercado pra você estar ali e falar, cara, eu vou... E muitas vezes é inconsciente, cara. Não é que você de maneira consciente você vai pegar a sua grana e você vai colocar ali... Parece que você entra no outro mundo, né? Falando, exato. Amanhã, por que eu fiz isso, pô? Vem à tona, cara, todo aquele sentimento que você tem, por isso que eu falo.
Cara, briguei com a esposa, não tô bem no trabalho, não tô bem em casa. Cara, aconteceu alguma coisa, perdi alguém, tô... É o dia pra não operar, né? Cara, esquece. Sim. Porque a primeira operação que der errado vai ativar um gatilho ali, mesmo que inconsciente, que sem perceber você vai começar a descontar ali, Sim. né? E muitas vezes um problema que você não tem, ele vai aparecer naquele momento. É. Potencializa. E eu né? falo pra galera, cara, é o que eu falei, eu não gosto de ler. E falo isso sem problema nenhum. Mas eu entendi a importância de eu crescer e evoluir como pessoa, Sim. né? A gente tem que se conhecer, né? Adquirir conhecimento. Você vai formando ali a sua armadura. Porque, cara, a estratégia você aprende. Sim. Não vou falar aqui que o meu setup é o melhor, a minha estratégia é a melhor, porque eu sou o melhor, enfim. Tem muito cara bom aí. Falo até pra galera que opera comigo lá. Falo assim, meu, se não, não tá fechando comigo ali, o racional e tal, cara, não vai pra qualquer picareta aí. Sim. Eu até indico o cara sério, não tem problema nenhum, não tem essa vaidade. Né? Você falou no começo, ninguém é melhor. Tem muita gente melhor aí. Né? Tem muita pior também, mas tem muita gente melhor. E, cara, eu até indico, não tem problema. Né? Porque o operacional, a estratégia, você aprende. Sim. Né? Uma coisa é você saber, outra é aplicar. Uma vez eu fui fazer aula particular e... Acho que eu nunca falei isso em lugar nenhum. Eu fui fazer aula particular e o cara que foi me dar aula de matemática é engenheiro. Aí eu fui fazer aula com ele e tal, e cara, dava pra perceber que ele sabia muito. Ele sabia chegar no resultado, mas o caminho que ele ensinava pra chegar ao resultado... Não fazia sentido. Você fala assim, cara, o que esse cara tá falando, meu irmão? Ele chegava no resultado. Sim. Mas todo o percurso que ele fazia... Aí depois eu fui fazer a aula com um menino que se formou na Unicamp e tal, inclusive é meu amigo até hoje. E a forma do cara explicar, o que o engenheiro fazia em uma página, ele fazia em 2 linhas, assim. Caramba. Falei assim, cara, você pega esse número aqui, divide por esse, sobe um, tal. Tudo é o porquê, né? Onde você quer chegar. Exato, Há um cara. tempo atrás eu tinha um curso preparatório para cabo e sargento. E muitos iam lá para passar no concurso. Aham. E o professor dava algumas dicas, macetes para você responder Sim. a questão até mesmo com a resposta. Aí o cara fala, não, mas eu quero entender. Fala assim, ó, eu não tô aqui para te ensinar a matemática, tô aqui para fazer você passar no Exatamente, concurso. E muita gente não entende isso. Mas né? o que eu quero dizer, cara, é isso, que você tem vários caminhos para você chegar a um Exatamente. resultado. Sim. Se você vai aprender, você vai escolher o seu caminho. Tem cara que vai escolher um caminho mais difícil, outro vai escolher um caminho mais fácil, outro vai... Então isso você aprende. No mercado financeiro não tem como pegar esses atalhos, né, Diniz? Você tem que... Cara, você faz escolhas, né? Escolhas. Muitas vezes eu tô comprado e tô ganhando dinheiro, tem um cara que tá vendido e também tá ganhando dinheiro. Sim. Né? Tem as duas pontas para você trabalhar. Eu sou um cara que hoje prefiro o simples, né? E fazer menos operações, né? É mais saudável, porque toda vez que você entra numa operação, você entrega o seu emocional. Sim. Né? Então você faz uma entrega daquilo que você tá operando ali. Então você entrega sem perceber, você está entregando. Tanto é que eu sempre falo para os caras, você entrou na operação, você continua operando. Você continua. Por que eu consigo conduzir a operação por tanto tempo? Porque eu continuo com a postura de especulador, Sim. de analista, do cara que está olhando o mercado e analisando. E você o mantém... cenário continua favorável? Continua favorável. Então eu vou continuar no que eu estou fazendo. Você mantém em tela ali. Sim, Você não faz, exato. vou fazer outra coisa, Não, vou deixar a operação. continua analisando tranquilo. o mercado. Óbvio, se eu tô mais confortável, eu tô 30 pontos pra frente, Sim. 20 Já tem uma pontos pra tranquilidade. frente. Cara, ou eu protejo no zero, ou deixo um stop gain ali, vou almoçar, vou fazer outra coisa, vou acompanhando pelo celular, enfim. Não tem problema nenhum, né? Porque eu já tô confortável naquela posição, Sim. né? E o que acontece muito é que o cara ele deixa de ser um especulador, um cara que tá analisando o mercado de maneira técnica e passa a ser um torcedor. Sim. E é onde vem essa entrega do cara. Emoção, né? É onde o cara entrou, ele começa, vai, agora vai, andou, aí Pelo começa amor a de voltar, Deus, o me cara ajuda. sofre. Mas não, cara, entrei, tomei a decisão de entrar, tô confortável com o quanto eu tô me expondo ali, Sim. né? Porque tem esse fator. Cara, se o cara for entrar com a grana que ele não pode perder, esquece. Não devia ter nem entrado. Primeira ré que o mercado der contra ele, já vai pesar. Aí ele vai querer recuperar. Aí foi mais um pouquinho, vai querer recuperar de novo. Sim. Então, meu, primeira coisa, quer aprender? Quero. Tá disposto a pagar o preço? Sim.
Vou falar que é fácil? Não é fácil. Porque é uma preparação que acontece dentro do mercado. Então entra o fator técnico. Para mim, o cara pode aprender a técnica, né? Importante, o cara pegar uma técnica e seguir. Sim. Né? Você tá lá no GAT. Como é que é lá? Vocês fogem a técnica, não? Não. Você tem uma técnica para entrar numa casa. Você tem uma técnica para lidar com um tomador de uma situação. Você tem uma técnica para entrar numa residência, numa edificação. Vocês fogem essa técnica? Todo dia específico. Por isso que eu até fiz nós gravamos um curso lá, chama o Protocolo do Trader, que é justamente sobre isso. Bombeiro, tem o protocolo dele. Ele não foge aquilo ali. Seria um passo a passo. Exato. Então, isso aí, a estratégia para mim é isso. Sim. É o protocolo. Pega uma e segue. Às vezes eu vejo aluno lá que o cara tem... Outro dia um aluno, entrei numa live com ele lá, numa call lá, tal, para poder passar alguma coisa para ele, numa mentoria. Cara, a tela do cara tinha tanta coisa, meu irmão. Média. Tanto indicador, banda de Bollinger, média, volume, e o candle mudava Fibonacci de cor no ponto errado. Eu falei, cara, que é isso, meu irmão? Ele falou, não, é porque isso aqui eu aprendi com fulano, isso aqui com ciclano, isso aqui eu peguei não sei da onde, isso aqui tem um cara que tá falando. Eu falei, meu irmão, tira tudo isso aí, cara. Tira tudo isso aí. Você pode até colocar para testar. Pô, deixa eu ver se isso aqui funciona. Funcionou? Deu resultado? Legal, vou implementar no meu operacional. Não deu certo, mas a galera se perde muito, cara. E até vai deixar você com viés, né? Um indicador tá te mostrando compra. Sim. O outro venda. Acaba gerando aquele Aí conflito. você entra igual o cara que escuta 10 salas ao mesmo tempo. Mas acontece, lá, o aluno deixa o microfone aberto lá, tá um outro cara falando e o outro... Então, cara, é uma busca desesperada por querer fazer o negócio acontecer. E não aprender, né? E no fim, cara, é algo que tem que acontecer de maneira muito natural. Sim. Como que você hoje indicaria, aconselharia para a pessoa que não sabe nada sobre o mercado financeiro, tem um valor, R$1.000, digamos, ou R$5.000. O que seria o ideal para ela estar fazendo no momento? Cara, o ideal, primeiro, buscar conhecimento. Hoje as plataformas elas oferecem o recurso do simulador, né? É igual o dinheiro do banco imobiliário lá. Você vai operar, mas não necessariamente você vai estar expondo o seu capital. Sim. Né? Então, assim, primeira coisa, procura um profissional sério. Um cara que não fica vendendo um monte de promessa. Desconfie se você ouvir um monte de promessas. Sim. O que eu mais recebo hoje no escritório são casos de alunos que... eu contratei o curso do cara, a sala, mas o cara sumiu, não sei o que. Até veio um aluno de São Luís do Maranhão. Foi me visitar no escritório, ele veio a São Paulo, tá, trabalho. E, pô, Dino, eu quero visitar o escritório. Então foi, uma satisfação, cara. Foi lá visitar a gente, ele tava falando de um curso que ele comprou de um cara, que tinha uma sala também e tal. E do nada o cara sumiu. Não tinha mais sala, não tinha nada. Caramba. Aí eu tava com ele lá, entrei na página, a página do cara ainda existe, né? Aí tá lá os comentários lá. Meu, saiu na UOL que ele foi preso, pegou o dinheiro da galera. Nossa. E tá preso e tal. Eu te falei disso aí, não? Não falei, né? Então, tá lá. Tem vários. Né? O cara pegou, ele operava a grana da galera e do nada falou assim, mano, pegou o dinheiro de todo mundo e tchau. Sei lá por onde ele anda. Mas desconfie de promessas muito fáceis. Sim. Né? Segunda coisa, procure uma corretora, de preferência uma corretora séria, uma corretora grande, né? Hoje nós trabalhamos lá com o BTG, recomendo. Né? Um excelente, maior banco da América Latina, enfim. Mas procure uma corretora. Procure um profissional sério que vai te orientar de fato, que vai te falar a verdade sobre o mercado. Sim. Aprenda a técnica desse cara. Né? Mas não só aquela técnica. Né? Procure assuntos sobre economia. Né? Como você viu no currículo, eu já fiz curso de macroeconomia, geopolítica. Porque são informações, né? Correlações. Eu não sabia o que era curva de juros, eu não sabia o que é um CPI, eu não sabia o que era nada disso. Sim. E tudo isso que eu fui agregando, que é o que foge simplesmente ao candle andando ali, ou aos números lá do tape reading, que começaram a formar uma análise à parte. Porque a galera fica muito naquilo ali, né? Mas se romper a máxima desse candle, eu vou comprar. Se perder a mínima desse, o meu stop fica aqui. Mas existe todo um contexto de mercado. Sim. Você saber analisar uma notícia, você saber... Então, muita coisa que tá fora da tela... Né? Você consegue adquirir esse conhecimento, cara, YouTube, ou lendo matérias, né? Entra na Bloomberg, entra, sei lá, na Money Times, entra no Investing, entra e começa a ler e começa a entender o que é aquilo. Sim. O que a Selic impacta na inflação, que impacta... Começa a entender isso. Né? Eu não me interessava muito por política, mas hoje eu sou obrigado a saber. É necessário, né? Agora mudou o presidente da Argentina.
Ainda bem. É. Mas, Esperança, né? Mas até um tempo atrás, agora tem que entender qual é o impacto Sim. disso. Né? Vai impactar no Brasil? Não vai? Né? O petróleo está subindo, está caindo, guerra, conflito, Hamas, Israel. Eu tenho que saber? Tenho. E tudo isso vai te nortear, né? Então, cara, primeira coisa, procure uma estratégia e siga essa estratégia com alguém sério, né? Com um cara sério, com um cara que trabalha com a verdade, que não vai ficar te contando história, não vai prometer rentabilidades absurdas, Sim. né? Então, procure um cara sério, se comprometa em aprender. Antes de colocar o seu dinheiro, antes de colocar o skin the game ali, antes de colocar a cara para bater, de expor o seu capital, se familiarize com aquele ambiente. Sim. Então entenda o que está acontecendo ali, né? Entenda o que está acontecendo, tudo o que está acontecendo, se familiarize com a plataforma, né? Pô, já estou familiarizado, estou conseguindo colocar ordem, colocar stop Sim. e tal. Tá bacana. Aí você começa a se expor um pouco. Cara, não vai ser rápido. Às vezes a galera me procura, fala, pô, diz, não, será que eu consigo, cara? Porque eu ganho dinheiro X fazendo outra coisa, eu consigo tirar esse dinheiro do mercado? Consegue. Sim. Consegue, o cara consegue. Aí você fala pro cara assim, ó, comigo aqui, nesse momento de mercado que você tá, com o conhecimento que você tem, você vai ganhar de 100 a 150 reais por dia. Ah, Dinizão, na moral. Ó, tem um cara lá que tá falando que eu posso ganhar 1.800, 2.000, 2.500. Então vai lá, né? Fica à vontade. Tá lá. É. Né? O que eu posso te oferecer hoje, com segurança, com consciência, sem fazer loucura, para você cumprir esse processo de aprendizado, Sim. é isso. É a sua verdade, né? É o que eu costumo dizer aqui bastante vezes, né? Palavras convencem, exemplos arrastam, né? Não adianta você mostrar um caminho que você mesmo não segue. E muitos desses que aparecem aí, como é o caso do marqueteiro, né? Exato. Que não sabia operar. Senhores, né, pessoal, tudo que a gente está falando aqui, pode ser que para alguns fiquem muita informação. Esse bate-papo é só para que a gente entenda que existe um outro mundo, né? Outros tipos de investimento, mas para que vocês não caiam, né, na história do cara que posta uma Ferrari ou uma operação curta que dá muito lucro. Desconfiem, né, dessas situações. E procurem pessoas mais próximas, um amigo, um conhecido, busquem o conhecimento. Como a gente falou, o Diniz é um cara excelente, depois a gente vai deixar o contato dele aqui. Procurem, como o Diniz falou, se não for, né, não gostei do operacional dele, não me adequei, procurem outro, mas tenham a ciência de que a gente precisa estudar, porque esse mercado requer muita atenção e principalmente a parte psicológica, tá? A gente vai falar um pouquinho em outros episódios. Se o Diniz aceitar o convite, a gente vem outros dias aqui para bater um papo um pouco, né, mais específico. E, Diniz, para a gente não fugir muito do propósito aqui, né? Eu gosto muito da parte da espiritualidade, né? E acredito que você também. Sim. Como que você consegue equilibrar essa parte? Dinheiro, espiritualidade, estar ali operando com a sua crença. O que você tem para falar sobre isso? Cara, a minha relação com Deus ela é muito próxima, né, cara? Eu sou um cara que, pra mim, Deus sempre esteve ali, né? E às vezes a pessoa não entende, né, cara? Não olha assim com esses olhos, né? Às vezes, até o cara que é ateu, ele tem que entender que em algum momento houve uma força maior ali que Sim. tirou ele daquela situação. Né? Então hoje, se eu cheguei a esse nível, se eu cheguei até aqui, se eu cheguei a estar dentro do escritório, enfim, todas as coisas que eu faço, eu coloco antes de mais nada Deus. Né? Porque por mim eu não conseguiria. Né? Então todo o resultado que eu tenho, seja ele positivo ou negativo, e todo o resultado que eu consigo levar para as pessoas hoje, né? E para mim, cara, é surreal, assim, a oportunidade, sabe, cara? Outro dia até postei lá, nós pegamos uma operação de opção, que eu passei pra galera, pagou 2.300%. Né? E teve um aluno que me mandou um feedback, falou, cara, você não tem noção a diferença que vai fazer agora no meu final do ano. É isso que vale, né, meu? Então, acima de tudo, cara, eu coloco esse propósito, sabe, cara? Eu não tenho nada. A qualquer momento tudo pode ser tirado de mim, Sim. acabou e, cara, assim como Jó, né? Sim, tinha tudo, cara. Tinha tudo. Né? Mas em algum momento aquilo foi tirado dele para que ele fosse, né, para que a fé dele fosse provada, né? Sim. Eu já não tive nada em algum momento da minha vida, né?
E hoje tenho uma condição razoável. Se voltar a não ter nada, eu já sei como é, né? Também não vou me revoltar. Sim. Então, eu faço o que está dentro do meu protocolo aí. Sento para operar, né? Peço conhecimento, não Sim. peço grana. Né? Eu sou um cara que eu não sei pedir nada para Deus. Eu sou um cara que eu não sei pedir. Né? Nas minhas orações eu não sei pedir. Meu Deus, me dê isso, me dê aquilo. Eu quero um carro, eu quero É dinheiro, digno, né? né? Mas o que eu peço, cara, é a condição de continuar levando as pessoas. E a partir do momento que eu não for mais o meu propósito, que eu consiga entender isso. Porque às vezes a gente desanima. Sim. Todo mundo desanima. Sim. Eu desanimo, você desanima. Em algum momento você vai perceber que nessa jornada que você está começando agora, em algum momento você vai dar uma desanimada, né? Porque, cara, mas será que eu estou entregando realmente o que é? Cara, não estou conseguindo seguidor o suficiente. Cara, não tô bem. Vai ser provado nesse caminho. Né? Porque a função do lado obscuro né? É fazer isso. Né? É te provar. Né? A gente percebe que a jornada para quem trabalha com a verdade, para quem quer fazer as coisas de coração, para quem quer fazer as coisas com honestidade, ele é muito mais difícil. Mais difícil. Né? Tava vendo uma matéria, né, de um cara falando, o cara era de determinada religião, aí ele mudou, tá em outra, tá? Ele falou assim, cara, as coisas para mim quando eu tava lá eram muito mais fáceis. Porque a gente trabalhava muito mais com o lado outro obscuro lado, né? da coisa. Né? E agora, para mim, tá muito mais difícil. Né? É uma Porque batalha, né? é muito mais difícil. Sim. Mas quando acontece vindo, né, de uma provisão divina, uma provisão de Deus, cara, ninguém tira mais. O valor é outro. Né? Então hoje pra mim, cara, o meu propósito é continuar levando, independente de eu ter 2, 3, 10, 15, 30, 50 pessoas operando comigo, cara, eu vou sentar e vou fazer de verdade. Pode dar tudo errado naquele dia, mas eu fiz com o coração, eu fiz o que eu achava certo. Não enganei ninguém, não iludi ninguém, não tirei nada de ninguém de maneira desonesta, né? E sempre na minha vida eu coloco isso. Falo, cara, de onde eu vim até onde eu cheguei, cara, se não existisse alguém me guiando ali, Sim. e olha que eu já fiz muita burrada na minha vida, né? Mas ainda assim, é aquela história. A gente não se lembra, né, de muitos dias que nós passamos que a gente não acredita, naquele momento a gente acreditava que não ia passar. É verdade. E já passou. Sim. A gente nem lembra mais, né? Então, Deus pra mim na minha vida hoje é isso, né? É quem sustenta. Boa. Né? Onde eu coloco, eu falo, eu vou sair de casa para ir pro escritório, eu vou sair de casa para ir pro quartel. Cara, eu peço só que Deus já esteja lá e que já os caminhos já estejam desenhados e, cara, a gente vai passar por onde tem que passar. Sim. Não adianta. Você Faz pode parte. escolher a direita ou a esquerda, você pode escolher ir reto, mas você vai passar. Sim. Vai te encontrar em algum momento. Verdade. Tem que estar preparado para isso, né? Exato. Diniz, para deixar aquela mensagem final, né, para todos que nos assistiram até aqui. Essa mensagem vai ser passada aí, né, no Boa. mundo todo, em todos os WhatsApp, redes Show de sociais, bola. Show de outdoors. Fica à vontade, tem esse tempo aí para passar essa mensagem. Cara, a mensagem que eu posso deixar pra galera como experiência de vida e experiência própria, volto lá no começo do nosso papo. Melhore os seus acessos. Escolha os seus acessos. Se você está acessando pessoas boas, se você está acessando lugares bons, e com bom eu não estou falando de questão de dinheiro, de ser um lugar caro, de ser um lugar chique, né, de ser pessoas ricas ou não, mas o acesso. Muitas vezes você para na rua para conversar com uma pessoa extremamente humilde, ela tem uma lição para te passar que você fica o dia inteiro, o mês inteiro, o ano inteiro pensando naquilo. Refletindo. Né? Então melhore seus acessos. Tem lugares que você acessa que vai te trazer um conforto muito maior. Sim. Um prazer de carne muito maior. O papo vai te agradar mais, a conversa vai te agradar mais, mas o quanto isso está agregando na sua vida? Então, se eu posso deixar um recado para a galera, melhore os seus acessos. Escolha os seus acessos. Boa. Quem eu estou acessando hoje? Se me der uma dor de barriga hoje, para quem eu vou ligar? Sim. Eu tenho alguém na minha lista de contato ali para quem eu possa ligar? Para beber, para sair, para festa, para farra, tem um monte. Tem um monte. Mas quem eu acesso a hora que eu tô na minha casa e que a coisa aperta, que eu tô deprimido, que eu tô mal, que eu tô num dia ruim e que eu sei que vai me trazer uma palavra que vai falar, vai me abrir os olhos e falar assim, cara, eu tenho que sair dessa. Top. Então, escolha os seus acessos. Boa. Em tudo, né? Acesso à espiritualidade, independente de religião,
acesso a pessoas, acesso a ambientes, né? Então escolha os acessos, que você vai perceber que a sua mudança... A diferença que vai fazer. Então, às vezes o cara tá lá acessando o celular, mas ele tá vendo só coisas que não acrescentam em nada. Nada produtivo, nada útil. Então, o acesso vai te levar a um novo patamar. Pode não ser financeiro no primeiro momento, mas como pessoa, com visão de vida, com personalidade, vai te ajudar a melhorar em todos os ambientes. Boa. Então, o acesso é o que vai fazer a diferença na sua vida. É isso aí. Aê, show de bola. É o boné do Força e Honra. E eu gosto de boné. O Martinez, inclusive, me deu depois um eu vou, não sabia que o Martinez vinha. Não, depois vou deixar um com o Depois Diniz. eu tenho que te mandar, inclusive, né? Não, você tem a camiseta relaxa. do escritório, inclusive, né? Tenho. Eu tenho camiseta. Aê, Top. Aí sim. Vou usar, hein? Vou fazer a live com ele lá. Rapaziada, aqui, ó. Essa é a ideia. Show. Boa. Pessoal, agradeço a todos que assistiram até aqui, né? Até o final. Peço que compartilhem, né? Divulguem para outras pessoas. Queria agradecer aos nossos apoiadores, o Eric, da Mente Aprovada, o Cleland, da LCA Fix, JCBS e JC Prado, o Hélio, do Buffet Paraíso Kids, o Botelho, da WC Tech, Marcelo e a Keila, da Agência da Praia Imóveis. Senhores, ficamos por aqui. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe, força e honra.